Por que estamos tendo tanta dificuldade em contratar mão de obra nos tempos atuais no estado de São Paulo? Poderia dizer até que seria o Brasil, né, de uma forma geral, mas o meu estudo e as informações que eu trouxe são referentes ao estado de São Paulo. Bom, meu nome é Damares e eu trabalho com recrutamento e seleção, treinamentos corporativos, endomarketing, com essa parte do RH que é focada mais na parte de recursos humanos mesmo, né? Não na parte estrutural de pagamentos, não na parte estrutural do departamento pessoal. E aí, tendo em vista que eu estou me formando em psicologia, e tendo em vista que a matéria, né, que é a disciplina psicologia organizacional, que inclusive é um segmento da psicologia, está atuando, né, dentro do corporativo, eu trouxe aqui um estudo que eu fiz para poder entender melhor esse cenário que está acontecendo hoje no estado de São Paulo. Particularmente, estou tendo experiência de receber currículos, entrar em contato, agendar entrevista, a pessoa não comparecer. Uma vez que agenda a entrevista, comparece, se a pessoa é indicada para a segunda parte do processo, que é ser apresentado, né, ao gerente da empresa, aos donos da empresa, ela também não comparece. Se ela comparece nesses dois processos e aceita trabalhar, muitas vezes ela não dura 48 horas na vaga, ou até uma semana. E daí, quando a gente faz a entrevista de desligamento, conversa, pergunta, a pessoa não apresenta problemas. Não, a empresa foi bacana, me trataram bem. Isso nos casos que realmente a gente vai ter essa questão, que foi o que até agora eu observei. Trabalhando em outras empresas, também observei que muitos depoimentos, né, pós saída, né? Não são depoimentos referentes que a empresa é ruim, que a liderança foi tóxica, pelo menos a pessoa não deixa isso transparente, né? Então, pensando nessa questão é, é, relacionada ao interesse do trabalhador, né, a motivação dele, tanto para permanecer na empresa quanto sair na empresa, é visível e notório que pós-pandemia já vem vindo um pouco antes, né, essas mudanças, essas transformações. Mas a pandemia mesmo foi um marco em relação ao desenvolvimento dessa nova consciência, né? E aí, para poder pensar sobre isso, a gente não pode olhar para esse problema e achar que apenas uma única solução resolve. É um problema complexo que, na parte estrutural, e quando a gente pensa em soluções para ele, a solução vai ser complexa também. E aí, o que que a gente vai ver hoje no nosso cenário, né, do estado de São Paulo? O mercado está disputando talento no tapa e com luvas de boxe de luxo. As empresas elevaram tanto o sarrafo que hoje mesmo a vaga júnior pede metade da experiência do Monte Olimpo, praticamente, né? Experiência, soft skills, aquelas bem refinadas mesmo, inglês, resiliência, inteligência emocional, capacidade analítica, né? Parece até a descrição de um herói, né? Só que o salário nem sempre acompanha essa realidade. E aí o resultado, o candidato olha, sorri, ó, desliza para a esquerda. Por quê? As empresas, elas, pode reparar, né? É analista, Nana Júnior. E aí, quando você vai olhar o júnior, capacidades que é pedido para um analista pleno. Quando você tem funcionários com capacidade júnior, esses funcionários, eles não têm capacidade de andar sozinho, de ter autonomia, eles precisam ser conduzidos. E é isso que muitas vezes acontece dentro da empresa, né? Altas exigências em relação ao cargo, porém, o salário não condiz com aquilo que a vaga merece.
Outra coisa importante, a juventude está reconfigurando o pacto social. O que que significa isso? Que os mais novos, eles não querem só um emprego, eles querem propósito, flexibilidade, jornada saudável, liderança que não trate ninguém como um peão da revolução industrial. Eles leem o clima e se percebem incoerência na comunicação, um desalinhamento de valores ou promessas vazias. Já era. Eles vão embora antes de começar. Outra coisa, São Paulo cresceu, sofisticou, acelerou e a formação não acompanhou o ritmo. O Estado, ele virou uma locomotiva que exige qualificação técnica e emocional a uma velocidade quase kafkiana, né? Aquela coisa complexa, um caos disfarçado de ordem, né? E aí, a educação profissional, especialmente a de base, ela ainda tropeça. Falta preparo prático, falta maturidade corporativa, falta repertório comportamental. Aí essa conta realmente não vai fechar. Eu percebo uma dificuldade muito grande de contratação de cargos básicos. Vagas, por exemplo, uma experiência que eu tive, auxiliar de açougueiro e açougueiro. Não é só uma empresa que está contratando. Eu fiz uma pesquisa e são mais de 10 empresas na cidade do interior que estão contratando para essa vaga. Só que quando a gente vai pensar no cenário da vaga e vai olhar para a questão, tá, e aonde que a gente encontra esse profissional? Onde a gente encontra o açougueiro? O auxiliar de açougueiro, onde vai ter cursos, onde a gente forma esse profissional, se não dentro da própria empresa. E aí a empresa, quando desenha uma vaga, quando solicita esse cargo, quer preencher isso no mercado de trabalho, pede com experiência. Até mesmo sem experiência, é difícil contratar. As pessoas, elas não querem muitas vezes se submeter a determinadas vagas, porque quando a gente vai pensar em determinados ambientes, né, que tem insalubridade, que tem riscos, ou que é ambiente mais frio, ou que é ambiente mais quente, que tenha qualquer alteração, vai ter essa insalubridade. E as pessoas não estão mais querendo arriscar. Então, é necessário ter essa formação no mercado, né? Os salários, outra questão importante aqui, quando a gente pensa nessa questão da mão de obra, é o seguinte: os salários que não dão match com o custo de vida. Viver em São Paulo é quase um esporte olímpico, gente. Aluguel nas alturas, o deslocamento é caro, a alimentação cara, e quando a vaga paga menos do que o custo de chegar ao trabalho, isso não é desinteresse, é sobrevivência. A gente vai ter um cenário nas cidades, né, que são maiores, que tem essa questão do deslocamento, e você vai ter uma diferença disso nas cidades que são menores também. Porém, a conta que o trabalhador faz, que essa pessoa faz, é se compensa. Compensa eu acordar mais cedo, pegar duas conduções para chegar ao trabalho? Porque muitos fazem essa conta e às vezes não é nem questão do valor, a questão é do trabalho, essa questão do comprometimento, do acordar cedo, do se dispor, do fazer o sacrifício, né? É essa que está a questão atualmente. A mudança do imaginário pós-pandemia, que foi o que eu já citei, né? A pandemia reorganizou o psiquismo coletivo. As pessoas reavaliaram prioridades, elas buscaram estudo, elas migraram de área, elas abriram o MEI, elas foram para o digital, para o interior das cidades, para qualquer lugar que desse mais sentido à vida. E o resultado é um mercado onde muita gente não quer voltar ao velho normal, enquanto muitas empresas insistem nele, inclusive forçando ainda, né, a demissão do mercado, né, do home office, né, trabalhando, se bem que essa questão do home office, dessas demissões aí, isso fica um assunto para um próximo vídeo, porque automação e inteligência artificial estão tomando o lugar dessas pessoas, mas isso fica um assunto para um próximo vídeo. É claro que essas empresas que estão procurando, por exemplo, uma vaga difícil de preencher, operador de caixa.
E aí você vê que o operador de caixa, ele não é só de supermercado, ele é de farmácias, em todo lugar vai ter que ter um caixa. E aí você começa a perceber que já estão fazendo já um movimento da substituição da mão de obra humana pelos pontos e terminais de caixa. Então, quando você vai nas grandes redes de supermercado, você vai ver que até tem caixas, uma quantidade de caixas pessoas, mas eles já estão começando a colocar os terminais de caixas de autoatendimento. No começo parece que é uma opção que eles vão colocar, mas não, isso é uma forma de educação do público. Conforme vai passando o tempo, eles vão ampliando a quantidade de caixas de autoatendimento e diminuindo a quantidade de caixas. Assim como fizeram os bancos. Os bancos já fizeram essa mudança, ó, há muito tempo. E aí a gente pensa assim, tá, e aí como que a gente vai fazer então, né? Se essas pessoas não vão ter lugar para trabalhar, aonde elas estarão? Isso é uma coisa que eu já vou responder. Então, a gente está vendo que sobra vagas, falta pessoas. Mas também a gente entende que essa equação ela trava, porque o que a empresa quer nem sempre é o que o trabalhador, né, está querendo. Então, a gente vai ter um problema entre a oferta das empresas e o que o trabalhador está querendo, tá? E aí, esse fica acaba sendo um casamento torto, né? A comunicação falha, a escuta é seletiva e cada um espera que o outro resolva. Então, de um lado, a gente vai ter os empresários colocando a culpa nos trabalhadores, responsabilizando o governo, muitas vezes, pelos projetos sociais, e do outro lado, a gente vai ter uma quantidade de pessoas que querem trabalhar, mas elas não estão dispostas a aceitar as vagas que hoje tem no mercado e a forma de trabalho como essas empresas estão oferecendo. Daí a gente vai parar, né, e vai pensar, mas uai, o que que vai fazer? Sempre foi assim, né? Sempre foi assim? Como assim, né? E aí é que vem a grande pergunta, eu poderia falar que é a grande pergunta de US$ 1 milhão, mas não sei se vale tudo isso ou vale, né? Se essas pessoas que não estão trabalhando e não querem se sujeitar às vagas, elas estão vivendo como? Não é? Porque assim, não quer trabalhar dentro dessa estrutura que a gente está oferecendo. Mas e daí não aceita. Então, como que está fazendo para viver, né? Aí que está. Depois da pandemia, nós tivemos um aumento substancial de PJ, de pejotização. Um monte de gente abriu MEI e começaram a migrar para o digital, a migrar para outras coisas, né? Então, uma parte dessa população está vivendo por meio de bicos, de freelances, de trabalhos informais, né? O Brasil, ele sempre teve esse espírito empreendedor, né? Meio que forçado, a verdade é esta, né? Hoje a gente vai ter motorista de aplicativo, venda online, estética, manicure, design, a produção de conteúdo, consultorias pontuais. Então, todo mundo percebeu que pode desenvolver um serviço, prestar um serviço e trabalhar por conta própria. Então, essa pessoa, muitas vezes, né, ela tá lá, faz um bico ali, faz uma coisa ali, que no final do mês ela consegue tirar um valor para ela sobreviver. E para essa pessoa, muitas vezes, isso tá bom, porque na cabeça dela ela tem tempo disponível, ela tem disponibilidade de tempo, ela tem flexibilidade, ela não fica o tempo todo lá, entra 8 da manhã, sai 6 horas da tarde, trabalha de segunda a domingo, é exatamente isso o que está acontecendo. Então, a pessoa vai lá, ela pode ser um filiado de uma empresa do Mercado Livre, vender no Mercado Livre, ela pode ser um filiado da Shopee, e ela pode trabalhar também como influencer, que a maioria dos jovens aí está querendo desenvolver a carreira de influencer, de YouTube, desenvolver material em PDF, ficar enfiado dentro de um quarto trabalhando, jogando e ganhando para jogar. Então, várias possibilidades surgiram que já existiam antes da pandemia, muitas, outras se consolidaram na pandemia e outras foram criadas pós-pandemia. Outra parte, né, desse pessoal que não está trabalhando está vivendo com o apoio familiar.
É o famoso co-living, né? Afetivo, né? Casa dos pais, dos avós, do parceiro. Não é privilégio, é estratégia de sobrevivência frente ao custo de vida que parece ter sido escrito pelo Dante Alighieri, né? Que está fazendo, que escreveu sobre a questão do purgatório, né? E gente que prefere esperar uma vaga melhor do que aceitar um vínculo que vai adoecer o corpo e a alma e o CPF, né? Então, tem muitas vagas que a pessoa fala assim: ah, mas a pessoa está desempregada, vem trabalhar aqui enquanto isso. Nem isso as pessoas querem. Nem isso as pessoas querem. Outra coisa, há um contingente que está vivendo de programas sociais, benefícios como Bolsa Família, programas municipais, auxílios. Não é glamour, não é estabilidade. É o Estado garantindo que ninguém despenque completamente, porque o valor que o Estado ajuda é muito pouco. É muito pouco mesmo. Só que daí, quando a possibilidade de uma vaga formal promete mais sofrimento do que garantia, o sujeito ele vai recuar, ele vai sair em defesa. Então, ele tem aqui de repente um valorzinho que se ele juntar com alguns bicos, alguns freelances, ele consegue fazer a mesma renda que ele ganharia por mês, mas sem o estresse, né? Muitas vezes de ter que trabalhar ali naquele horário, do relacionamento com as pessoas, dentro desse mundo corporativo. É importante que a gente entenda isso. É importante que a gente entenda a cabeça do trabalhador, porque se a gente precisa de mão de obra, precisa de recursos humanos e a gente precisa atrair esses talentos e reter esses talentos na nossa empresa, a gente tem que entender como que a gente faz para ter essa mão de obra atuando com a gente. Não dá mais para a gente trabalhar naquela lei de que a empresa é que manda, que é ela que tem o poder do mercado, porque olha só, a quantidade de vagas, as empresas querendo crescer, tendo possibilidade de crescimento, mas não tem mão de obra que acompanha. Então, se você é um empresário, se você está aí, tem uma empresa que você sonhou, que você lá atrás, antes de ser um empresário, também foi um funcionário. Eu sei que a gente vai ter vários casos, né? Você pode também ter sido filho de alguém que passou a empresa para você, várias questões. A questão é que, neste momento, as pessoas estão colocando as suas questões no mercado para ser negociada. E a maioria das empresas está fazendo vista grossa para isso. Por isso que eu estou trazendo esse olhar. Porque a empresa que olhar para isso, se adaptar, se estruturar, ela vai sair na frente. Não adianta só achar que o lucro tem que ser só do empresário. É claro que o empresário tem que ter lucro, é um negócio. Só que assim, você concorda que para você ter lucro, você precisa ter uma equipe engajada, uma equipe que aposte no seu sonho. Então, aquela pessoa, ela vai apostar no seu sonho para que, no paralelo, ela consiga fazer o dela também. Então, as empresas, elas precisam desenvolver essa mentalidade, não de achar apenas que o empregado, o colaborador, é uma mão de obra totalmente substituível, não deu certo esse, vai, próximo. Ele tem que treinar, ele tem que desenvolver, ele tem que capacitar, né? Ele tem que trazer essas pessoas para perto. Esse empresário ele tem que se sentir privilegiado de ter uma equipe que está ali trabalhando. A gente tem hoje um olhar, muitas vezes, do empresário para o colaborador, que é sempre com desconfiança, todo funcionário é vagabundo, e que funcionário rouba, e que funcionário ele não é honesto. A gente vai ter vários tipos de mão de obra no mercado, as ruins e as boas. E é das boas que a gente está falando, desse povo que quer trabalhar, que quer poder crescer, quer ter carreira, entende? Essas boas pessoas que a gente tem que atrair para a nossa empresa, né? E aí, olha só que interessante, outra coisa que aconteceu, né? Pessoas que mudaram de área totalmente, elas não estavam mais.
querendo trabalhar com aquilo, a pandemia veio, ela fez curso durante a pandemia, ela fez uma faculdade. Olha só, a pandemia ela começou em 2019, já estamos em 2025, já faz 6 anos já. Então, já deu tempo de alguém fazer uma faculdade, para você ter uma ideia, fazer um curso de 3 anos, de 4 anos, e está mudando aí de carreira. E aí, quando a gente pega um currículo dessa pessoa, que tem lá uma quantidade de experiências no passado de uma determinada função, e a gente olha lá que ela fez a faculdade, a gente precisa dar uma oportunidade nessa nova área para ela, né? Não querer manter essa pessoa só por conta da experiência nessa vaga que ela está. Você meio que destina, descarta o currículo, descarta a possibilidade de uma pessoa cheia de gás, de querer fazer acontecer, né, num novo trabalho por conta das experiências anteriores, né? Então é importante esse olhar mais humano, né? Aí existe também, né, um outro grupo que ele é raramente, né, silencioso, que são os dos esgotados. Essa galera, eu vou falar da experiência que eu estou tendo de contratar de operadora de caixa, porque assim, pessoal que tem lá seus 35, 40 anos de idade, manda, e quando faz a entrevista, que você fala, olha, o horário de trabalho é uma escala 6 por um, a pessoa até desiste. Geralmente, eu coloco todas as informações na hora que eu faço o anúncio da vaga. Eu coloco, inclusive, salário, eu ponho tudo, já faço uma triagem naquela hora. Mas às vezes as pessoas elas estão desesperadas na hora que elas estão mandando o currículo, porque na cabeça da pessoa muitas vezes ela tem que mandar os currículos para ela também sentir que está fazendo alguma coisa, né? Aí esse currículo quando aparece para mim, mesmo eu tendo feito esse anúncio na vaga, totalmente descritivo, na hora que eu vou entrevistar, a pessoa declina da vaga. Ela não quer. Então, esse burnout, essa depressão, essa ansiedade, né? Aí não é falta de vontade, né? É falta de energia psíquica, né? E outra coisa que muita gente não quer admitir, e eu acho que é verdade isso, né? Alguns estão vivendo pior do que antes. Mas ainda assim não querem aceitar uma vaga que eles percebem como degradante. Olha que interessante, porque o trabalho, antes de pagar boletos, ele paga identidade, e identidade é coisa séria. Então, quando a gente fala do trabalho, antes as pessoas tinham uma outra mentalidade. Hoje as pessoas têm uma mentalidade de conhecimento. As redes sociais trouxeram informações a respeito de leis de trabalho, trouxeram informações a respeito de conscientização política, trouxeram informações a respeito dessa desse capital humano, de como é, né? Como que a gente lida aqui no Brasil, especialmente no estado de São Paulo, com essa questão do trabalho, né? Então, tudo isso, vários elementos aí foram mudando, só que o mercado continua insistindo na mesma coisa. O mesmo salário de 5, 6 anos atrás, a mesma descrição de vaga, muitas vezes uma vaga que tem uma quantidade muito grande de você contrata uma pessoa júnior, né, como eu falei, e ela tem que desenvolver, né, o trabalho de uma pessoa plena, né? E aí o empregador não quer mudar, porque dentro da mente capitalista, que é o que a gente tem, né, no mercado, a gente vai sempre querer mais por menos. Só que se você é um empresário, se você quer que a sua empresa tenha muitos anos de vida, se você quer realmente ter bons funcionários, uma boa equipe ao seu lado, você vai precisar fazer uma conscientização desse novo mercado e flexibilizar isso. Muito bem. E daí, como que a gente faz, né, para a gente vai ter o mercado, a gente vai ter os colaboradores, a gente vai ter as expectativas das empresas e as expectativas dos colaboradores, só que assim, quando a gente pensa, eles não são concorrentes entre si. Pelo contrário, eles precisam um do outro para poder funcionar. Só que de um lado, a gente vai ter que pensar sobre estratégias para a gente poder ter essa equipe, essa mão de obra fazendo parte da nossa equipe. Então, quais seriam, né? Porque assim,
Ninguém resolve um fenômeno multifatorial com uma resposta monocausal. Não vai ter só uma única forma de resolver o problema. Então, por isso que eu vou trazer aqui algumas sugestões de solução para você, empresário, pensar em como melhorar, né, essa captação de mão de obra para o seu negócio. Então, vamos lá. Ajustar remuneração e benefícios, não por bondade, mas por estratégia. Se uma vaga paga menos, né, do que a soma que a pessoa faz com a informalidade, mais ajuda familiar, mais pequenos bicos, ela simplesmente não aceita. É matemática de sobrevivência, não teoria do comportamento, né? O seu pacote precisa competir com a vida real do candidato, não com a tabela salarial da sua planilha. Então, se essa vaga que você está oferecendo aí de R$ 1.800, de R$ 2.000, essa pessoa vai ter que trabalhar das 8 às 18, de segunda a domingo praticamente, com uma folga durante a semana e uma folga de domingo a cada mês, ela vai olhar para isso e ela vai achar que ela pode até ganhar um pouco menos do que isso, trabalhando menos, mas na prática ela não vai achar a sua oferta interessante. Então, talvez na questão dos ajustes, para te ajudar, de repente não aumentar mais os impostos, né, da vaga, seria você oferecer o vale alimentação, o vale refeição, né? Que daí você compõe. Você pode também inserir, né, reduzir a distância, né, psicológica, né, entre a empresa e o candidato, que o que mais assusta o candidato hoje também não é não é o trabalho, é o ambiente, tá? O medo do desrespeito, da humilhação, da liderança tóxica, né? Então, uma cultura interna que você desenvolva aí dentro da sua empresa e que ajude e que você possa criar um ambiente gostoso, né? É, trabalhar a cultura interna de uma empresa, ela não, ela vai depender muito da mentalidade do dono da empresa. Essa mentalidade, ela tem que ser voltada para o crescimento. E quando a gente pensa em crescimento, a gente pensa em futuro. Muitas vezes os empresários, eles estão apagando fogo, né? Eles ficam muito fixo, muito ali preso ao mês apenas. Então eles têm que correr, pagar a conta do mês, né? Pagar fornecedor, vender. Eu sei que na prática essa organização tão maravilhosa que a gente quer dentro das empresas, ela não acontece. Só que se você também não se reorganizar antes, né, a empresa vai ser um espelho da forma como você lidera e da forma como você organiza. Então, se você não tem organização, não tem limite nas suas próprias questões, que dirá com a sua equipe de funcionários, né? E é aí que a gente vai ter liderança tóxica, liderança abusiva. Então, também tem que partir do empresário, né? Essa reestruturação, essa colocação, essa questão de processos internos, né? É, para que isso amenize um pouco, né, na questão da sua cultura interna, tá? Outra coisa importante é processos seletivos, né, que acolham o real. Então, a gente vai desenhar uma vaga, a gente vai ver as necessidades dessa vaga, a gente precisa desenhar ela de acordo com a questão de cargos e salários. Então, se você quer uma vaga júnior, você não pode muitas vezes precisar de um candidato graduado, com pós-graduação, com uma série de títulos, se ele não vai ter autonomia, se ele vai ser júnior. Então, quer dizer, júnior é só o nome da vaga por conta do salário, porque as funções da pessoa é plena, entende? Isso é muito ruim, isso é tóxico, isso é abusivo. A gente precisa rever isso. Mesmo, e outra coisa também, né? Quando você já coloca essa vaga no mercado, você já está dizendo que a sua empresa não valoriza a mão de obra mesmo. Você já está deixando claro isso. E aí você vai precisar lidar e ficar com os candidatos que aceitarem isso. Né? Então aí você não vai estar fazendo uma oferta interessante no mercado, você vai pescar o que dá. E o que dá para a sua empresa é o resultado que trouxer, vai ser aquela coisa, né? Vai continuar o ciclo. Eu vou lá, pego uma coisa mais ou menos, que me dá um resultado mais ou menos, para minha empresa continuar sendo mais ou menos. Tá tudo certo.
Outra coisa, né, que acontece muito interessante, que é assim, ó, quando você contrata a pessoa, né, você diz assim, você precisa de treinar essa pessoa, né? E aí, muitas vezes, a pessoa chega na empresa e ela não tem treinamento, ela não tem acolhimento, ela é simplesmente jogada lá. Os próprios companheiros de trabalho ensinam mais ou menos, porque aprenderam mais ou menos. Eles também não se sentem responsáveis por ensinar, porque eles são pagos para executar e não para ensinar. Então, fica aquela coisa mais ou menos. Você não tem uma preocupação, né? A pessoa que entra na empresa, ela precisa ter um treinamento, ela precisa ter uma capacitação para poder ser inserida na cultura da empresa, para que ela possa se ambientar, para que ela possa se sentir acolhida. Os 45 dias iniciais dentro da empresa são fundamentais para a retenção desse candidato. E não adianta contratar e só jogar lá. A pessoa não vai ficar. Entende? Se ela for um funcionário bom mesmo, se ela realmente ela lidar com as coisas de forma organizada, ela vai olhar para isso, ela já vai perceber uma confusão, um desalinhamento da empresa e ela não vai ficar. E aí, quando você vai fazer entrevista, né? Ah, e aí, fulano, o que aconteceu? Por que que você vai sair? A pessoa fala, não, tá tudo bem, tá tudo certo. A pessoa não perde tempo para poder falar qual foi o problema, porque ela sabe que não vai resolver nada, entendeu? A empresa vai continuar assim e tá tudo certo. Tudo bem, ela não fala nada, mas a sua empresa continua aí. A sua empresa continua achando que não tem nada de errado, que o problema está apenas no funcionário que não quis ficar. Bom, outra coisa também, né, que a gente pode colocar, né, é o seguinte, algo que eu sempre penso, né, a empresa que pensa no futuro, a empresa que pensa em crescimento a longo prazo, ela pensa em desenvolvimento de mão de obra, ela pensa em qualificação de mão de obra. Então, se a sua empresa ela precisa desenvolver ela precisa de cargos que não existem no mercado, vocês têm que aprender a desenvolver ou desenvolver, ou fazer, estreitar relações com escolas técnicas, né? Então, você vai ter ETEC, Senai, Senac, muitas empresas aí estão formando, as faculdades também na região, que tem a questão de banco de empregos, estreitar relação com esses lugares, porém, entender que tem que aceitar a mão de obra que vem, que não tem experiência. Então, vai caber também ao empresário criar a demanda para aqueles cargos e também estruturar. Você pode trabalhar com a questão do menor aprendiz. O menor aprendiz, dentro da lei, regulamentado, você pode colocar ele dentro da empresa com treinamentos. Você vai criando, né, esse funcionário lá desde o começo. As grandes empresas trabalham com essa estratégia, certo? Só que eles entram dentro da empresa como menor aprendiz mesmo, ali com gente ensinando, observando eles, aos poucos dando para eles ali um pouco de autonomia. Olha, você vai fazer isso, você vai ficar responsável por isso, e aos poucos ir trabalhando, pensando nas próximas gerações, né? As empresas, elas querem um funcionário pronto, que tenha sensos de dono, que trabalhe igual o dono, mas que não ganhe nem 1% do que o dono ganha. Então, apesar dessa mentalidade de dono fazer sentido para o dono da empresa, ele está contratando funcionários. E se ele tiver todos os funcionários da empresa dele com cabeça de dono, na realidade, ele vai ter um problema. Por quê? Imagina a cabeça de dono, vamos pensar no perfil comportamental? É a pessoa executora, é a pessoa que vai para cima, que não tem medo, que é ousada muitas vezes, que toma atitude. Isso é maravilhoso na teoria, mas muitas vezes ter um funcionário desse dentro da empresa, a empresa não sabe lidar. Porque vai questionar muitas vezes o que o dono fala, vai questionar métodos. A gente pode ter pessoas questionadoras na equipe, deve.
Porém, a gente tem que entender que o time, ele não tem só atacante, ele vai ter que ter aquele que fica na zaga, que segura, aquele que ataca, aquele que fica pela lateral, né? Ou então num tabuleiro de xadrez, como você preferir, cada um dentro de um movimento e dentro de um posicionamento. E aí, você vai ter quando você pensa numa estrutura de empresa, numa cultura, né, que trabalhe com treinamentos, que trabalhe com essa mão de obra mais nova no mercado, que ensine, que faça dessa empresa, né, esse ambiente onde as pessoas têm fala, onde as pessoas conseguem colaborar, ter crescimento. Claro, nenhuma empresa vai ser perfeita, todas as empresas vão ter suas questões aí, né, e dificuldades para lidar, mas o que a gente está tendo hoje em relação a esse apagão de mão de obra também vai refletir um pouco sobre que o mercado, muitas vezes, continua operando com a mentalidade do mais por menos, mais por menos, mais por menos, e está assim, espremendo mesmo, né? Até uma hora que vai chegar para colapsar, porque o mercado econômico está forçando mesmo e não está querendo mudar as regras de jogo, não está querendo alterar, nem inserir, só que a gente vai ter, nos próximos 2 anos aí, um colapso muito grande se as empresas não começarem a rever. Outra coisa, o governo também, né, agora inserindo, né, essas questões de lei do 6x1, o governo entrando com isso. Então, é preferível que a empresa, ao invés de esperar uma lei do governo, alguma coisa, né, que impossibilite, vá pensando em modelos de flexibilização, reestruturando isso. Outro dia eu vi o Caio lá da Chili Beans falando que ele já começou a aplicar na empresa dele a escala 5x2. Eu acho que só a escala 5x2 mudando dessas funções de operação de caixa, essas funções mais básicas aí, vai melhorar. Mas tenho por mim de que o empresário, ao invés de diminuir a escala, talvez ele contrate terminais de atendimento, né? Só que imagina, né? Você faz um grande investimento aqui, né? Você vai investir aqui, depois você vai tendo outros tipos de custos. Você tem custos com funcionário, você vai ter custos com tecnologia, né? E aí é que tá. E muitas vezes a gente pensa nessa questão do atendimento, né? Com atendimento personalizado, né? Tem algumas empresas que não conseguem trabalhar com terminal de atendimento. Então, é preferível que essa discussão comece antes dentro da empresa. É uma escala que é preciso mudar? É um vale alimentação? É um benefício que eu preciso, que eu posso incluir aqui nessa vaga, né? É uma flexibilização de horário. O que mais dentro da empresa a gente pode fazer, né? Outra coisa que a empresa pode colocar são benefícios, só que benefícios específicos por necessidade. Então, se a mãe tem, se a mulher tem necessidade do vale creche, se a mulher tem necessidade de outras coisas, o homem, então flexibilizar os benefícios de acordo com a necessidade do colaborador também pode ser. Empresário, entenda que o trabalho mudou e ele não vai voltar como era. O empresário que tenta recrutar para 2025 com a mentalidade de 98 está perdendo muito. Os que entendem, né, o novo pacto do trabalho, que ele é mais digno, mais equilibrado, mais humano, com certeza vão sair na frente. O mercado ele não está pior, ele está diferente. E quem não se adaptar, terceiriza os seus talentos para os concorrentes, tá? É, o trabalhador paulista, ele não está recusando o trabalho. É importante que a gente entenda isso. Ele está recusando o sofrimento. Se a empresa oferecer dignidade, desenvolvimento e clareza, ela contrata. Se insistir em fórmulas antigas, ela vai perder pessoas e mercado. Muito bem. Eu sou a Damares Bortolozzi, eu sou uma graduanda em psicologia, jornalista e especialista em treinamentos corporativos, CEO da Autentize Gente, Gestão e Cultura, e essa é
a minha palestra sobre a mão de obra no estado de São Paulo, né? E o que que aconteceu aí diante, né, dessa pergunta, né? Por que estamos tendo tanta dificuldade de contratar mão de obra no estado de São Paulo? Caso você precise contratar mão de obra, contratar treinamentos, uma empresa de RH para te dar uma consultoria na parte de endomarketing de recursos humanos, eu sou a Damares, me chame, que eu estou à disposição. Muito obrigada.